Mas e o bispo, Rafael? Vamos separar o bispo agora. Rafael, como pessoa, como ser humano, como é que o senhor se identifica? Cara, você acredita que o Senhor briga muito comigo desde pequeno, cara? Eu tinha uma coisa, eu não tinha pai, tive toda aquela história do padrasto que abusava, tudo. Até tá no meu canal, para quem quiser ver o testemunho sobre abuso. Inclusive colocamos, a minha equipe colocou ontem, ou hoje, um, um outro, uma outra palavra que dá resposta àquilo, de como liberar perdão. Sim. É claro que dá uma resposta básica, porque isso é um processo, é processual e precisa ser muito bem. Cada caso é um caso. Mas a minha avó, que nem crente era, nem evangélica era, ela falava uma coisa sempre pra mim. Quando eu falava que eu não tinha pai, meu pai foi assassinado, eu tinha 4 meses. Sim. Eu sempre quis ter um pai e não tinha. E o que era pra ser, virou algoz, né? Uhum. Ela falava pra mim uma coisa, ela falava assim, Deus é seu pai, filho. Deus é seu pai. E eu peguei aquilo pra mim, Deus é meu pai. Sem conhecer Bíblia, sem conhecer teologia, sem conhecer... Aliás, teologia é uma coisa tão... Hoje... Como é que eu vou dizer? Estudo de Deus. Quem pode estudar a Deus, né? Ninguém estuda a Deus. Ninguém explica a Deus. Mas ela falava, Deus é seu pai. E eu tive isso. Então, eu conversava com Deus e eu participei com o Espírito Santo de tantos milagres desde menino. Né? Aos 9 anos de idade eu fui para a igreja, eu fui pai na fé de todo mundo. Até minha mãe eu levei para a igreja. Uau. Né? Eu fui pai na fé da minha mãe. E Deus me chamou, me escolheu. Eu sou um selado. Eu sempre soube disso e sempre Deus me revelou isso. Né? O tempo todo, minha esposa presenciou isso o tempo todo quando nós nos casamos. Nós casamos em 3 meses porque não deixaram a gente casar em 1 mês. Né? Quando eu venho para Curitiba, eu vim para fugir de Deus e Deus me pegou aqui e fez toda essa reviravolta na minha vida. Né? Essa transformação, essa metanoia. E cara, eu cresci como menino órfão, sem pai, com um padrasto que abusava, uma mãe que até hoje eu não entendo, né, distante, que eu amava, mas teve certa hora que eu tive que me desvincular. Teve certa hora que eu tive que entender, posso estar errado, mas penso eu, que assim como Jesus teve que começar a desvincular Maria para que ela não sofresse tanto, Sim. eu tive que começar a desvincular minha mãe também, porque a minha mãe sempre apoiou o abusador de certa forma. Ela perguntava para mim, ele falava que era mentira, ela vinha e falava que era mentira. Então ela nunca acreditou. E eu vivi todo um tempo, e a história é longa, todo um tempo passando de igreja em igreja, até que ela chegava e falava, e aí os pastores iam falar comigo, porque os pastores não ouvem os jovens na igreja, né? Aliás, eu faço até um apelo para isso, para que os pastores ouçam os jovens, né? Aquele profeta, como é que era o nome dele? Era Charlie Brown Jr.? Era Chorão do Charlie Brown Jr.? O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Boa profecia. Poeta, né? Acontece isso na igreja. Então, o povo não ligava, porque eu era o cara que ganhava pouco, né? Então, quando eles vinham fazer no teatro, eles convenciam. Só que ninguém imaginou que eu ia me tornar quem eu sou. Mas Deus sabia quem eu era. E ele profetizava o tempo todo. Eu sempre fui profetizado. Eu tinha uma certeza, uma convicção de que Deus iria me usar de uma forma ganhando vidas. Eu lembro uma vez, quando eu era moleque, eu não saía com as meninas, mas tinha vício de masturbação, como um monte de moleque tem dentro da igreja, e às vezes os pastores não sabem lidar com isso. E eu lembro que quando eu acabava de fazer o que eu tinha que fazer, eu ficava muito arrependido, muito triste, e o diabo falava para mim, você não serve para ser filho de Deus não, porque você faz isso. Sentimento de culpa, né? Sentimento de culpa. E eu lembro um dia, com 17 anos, que eu orei a Deus. Eu tinha pego um filme pornô. Estava entre as idas e vindas da igreja, às vezes eu não aguentava, eu tinha pego um filme pornô. E a hora que eu terminei, eu fui chorar para Deus e falei assim, Senhor, eu estou fazendo tudo errado, eu sei que eu estou te desonrando. Eu não estou saindo com as mulheres, eu estou evitando, eu fugia das mulheres, saía correndo. Gente, eu saí correndo de mulher tirando roupa, eu queria honrar a Deus, mas eu não aguentava. Eu chegava em casa, era meu escapatória. E muitos jovens na igreja passam por isso, né? Mas aí os pastores não sabem como ensinar. Hoje no Alvo a gente é bem claro quanto a tudo isso. A gente começou o Alvo ouvindo o jovem, né? Existem lugares que a situação é mascarada, né? Os pais vieram pelos jovens, né? O Alvo começou com jovens e jovens sem dinheiro. Como aquele pastor disse para mim, não dizima para depois esse pastor se desviou tudo. E aí, não cuide de jovem que jovem não dizima. E aí eu lembro que eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, uma coisa eu vou dizer ao Senhor. Ainda que eu nunca consiga parar e ser curado, ser liberto disso, eu vou ganhar vidas pro Senhor pro resto da minha vida. Uau.
E desde pequeno eu ganho vidas, cara. Eu nunca parei de ganhar vidas. A minha igreja começou assim. Ô, São bispo, meus filhos da fé. Eu nunca tirei gente de outras igrejas. ô, bispo, então vamos voltar aqui. Então o senhor já cresceu em um lar cristão? Com 9 anos eu fui pra igreja. Meu lar não era cristão. Não era cristão, mas... Era cristão católico. Sim. A minha mãe era uma boa católica. Minha mãe ajudava o padre. Eu cresci dentro da sacristia. Minha mãe tocava violão pro padre, né? Então era muito amiga do padre. Ela era uma católica ativa. Sim. Né? Porque tem um católico não praticante, hoje tem um crente não praticante também, né? Também. Ela era uma católica praticante, minha mãe. Mas foi nesse contexto de um lar cristão, Minha mãe é amiga das católico... freiras até hoje. Ela cresceu em colégio de freiras. Ela é pastora hoje, pastora lá pelo ministério deles. No meu não seria. Porque ela não tem um marido para isso. Sim. E eu acredito diferente. Respeito quem acredita diferente de mim, mas no alvo é diferente. A minha esposa é bispa. Enquanto eu tiver juízo e for bispo. Ela está me ajudando a supervisionar, episcopado. Sim. Ela é pastora. Quem fala com as mulheres é ela, eu não falo com mulheres. Eu chamo ela. Quando eu vou orar por mulheres, é ela que põe a mão só nela. Eu tomo todos esses tipos de cuidado. Quem foi abusado geralmente é muito cuidadoso com isso. Não, mas se eu deixar de ser pastor, ela deixa de ser pastora na hora. Perfeito. Essa é a nossa fé. Mas só para entender, o senhor cresceu nesse contexto de um lar que ia para a igreja, então? Eu ia. O senhor ia? Eu ia, minha mãe era católica. Minha mãe era católica, petista, roxa, né, nós todos. Ela colocou o nome da minha rua de Che Guevara, né, queimava pneu em protesto, fazia tudo aquilo que a gente realmente acreditava, né, que o Brasil ia mudar. Mas nesse contexto, mesmo conhecendo a verdade de Deus, o senhor sofreu um abuso? Sim. O pior, eu acho que um dos piores abusos que eu sofri foi voltando do culto. Eu cheguei em casa, o meu padrasto estava assistindo Topa Tudo por Dinheiro. Ele ficava em casa assistindo Topa Tudo por Dinheiro. E ele pegou as minhas mãos, colocou minhas mãos para trás, segurou minhas mãos, me deitou no chão e simulou um estupro. Eu nunca tive penetração, nada, mas hoje isso é considerado abuso. Sim. Tudo que força uma criança hoje é abuso sexual. Naquela época eu tinha medo de denunciar. Minha mãe fazia uma pressão psicológica danada e ela não acreditava em mim nada. Era só brincadeira, 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 tudo é brincadeira. É sempre levado assim, é brincadeira. E aí ele fez tudo aquilo, eu, com muita raiva, aquele dia ele estava com muita raiva. Eu creio até que ele estava endemoniado aquele dia, porque ele estava com muita raiva, com muita força. Ele não tirou minha roupa, mas eu senti tudo. E quando terminou, ele veio no meu ouvido e falou: "Gostou, sua bichinha?" Então, aquilo é muito forte para uma criança, né? Eu tinha o quê? Uns 12 anos, eu acho que eu já tinha sido batizado. Inclusive ele tinha feito isso porque uma menina tinha arrancado a roupa para mim embaixo de uma construção e eu tinha saído correndo. Porque eu achava que era errado, porque eu estava indo na igreja aprendendo santidade. E aí ele falou que eu era bichinha. Ele falava coisas piores, tá? Eu não vou falar aqui que é bem pesado. E então, foi voltando do culto. Né? Então, assim, teve vezes que aconteceram brigas e coisas assim na minha casa que eu estava voltando de vigílias. Só que eu ia falar na igreja e ninguém acreditava em mim. Ou o pastor acreditava, minha mãe chegava, e minha mãe sempre foi muito... Minha mãe é muito boa de lábia. Muito boa, ela convence, ela dobra até pingo d'água. E ela começava a contar: "Não, é só brincadeira, ele só quer o bem dele." E aí o pastor logo já estava falando para mim: "Você é um rebelde, você é um menino rebelde." Aí eu tinha que mudar de igreja. Eu tinha vergonha de falar, eu tinha medo, eu não sabia que era abuso sexual. Até na época a gente achava que era brincadeira tonta. Até teve uma prima, que o meu abusador, ele é pai do meu irmão mais novo. O meu irmão mais novo é um dos meus pastores do Alvo, aqui do Alvo Curitiba. É um dos meus pastores primazes aqui. E quando ele veio para cá, ele veio com maconheiro e veio com ódio do pai dele. E eu perdoei tanto esse homem que eu fiz o meu irmão perdoar ele, voltar e fazer reconciliar. Eu falei: "Eu não devo nada para ele, mas você é filho, você precisa honrar seu pai, senão você não vai evoluir." Então eu falo muito sobre perdão, sobre isso. Mas perdoar não é absolver. Eu tentei trazer esse cara para cá, eu trouxe ele pro nosso retiro, tudo, mas saiu falando besteira do retiro. Depois a gente pegou ele dando em cima de mulher, fazendo um monte de coisa errada, e a gente viu que ele não mudava. E aí eu não podia associar a minha imagem a dele, porque eu, com uma família abençoada, com uma família santificada, restaurando famílias, o povo não podia achar que uma pessoa dessa era meu pai. Por mais que eu tivesse perdoado. Então eu tive que me afastar. E minha mãe escolheu o lado de lá. Inclusive essa semana eu recebi uma ameaça, né, da minha mãe. Eu achava que quando minha avó morresse, minha mãe viria para cá cuidar dos netos e viver, porque ela teve uma conversa comigo a última vez que ela veio para Curitiba. E ela perguntou, olhando no meu olho, se era tudo verdade. Eu falei: "Mãe..." Ela já perguntou várias vezes, mas essa aí eu já estava de saco cheio, não queria mais falar sobre isso para ela. Mas aí a minha esposa estava do lado, minha esposa falou: "Sou casada há 17 anos com seu filho, há 16 anos com seu filho. Eu participei de toda a restauração dele e você tem coragem de perguntar se é verdade?"
E aí eu olhei bem no olho dela e falei, mãe, eu só queria perguntar uma coisa pra você. Por que eu inventei uma história dessa? Isso não é bonito. Isso é vergonhoso. A maioria das pessoas tem vergonha. A diferença é que eu decidi usar a minha vida para curar pessoas. Uau. Das minhas feridas tem que sair poder para curar. É igual a pérola. Mas tu se sentia culpado por isso tudo? Todo abusado se sente culpado. É difícil você encontrar um abusado que não se sente culpado. E os abusos dele eram abusos sempre com brincadeira, né? Ele vinha pelado, encostando a gente no canto da parede, pega aqui. Uma vez ele fez xixi no meu rosto, no banheiro, se masturbava e fazia essas coisas, né? No banheiro, às vezes eu tomando banho com ele, porque minha mãe deixava e queria que ele fosse meu pai. Eu queria ter um pai. Eu era uma criança, né? Eu só comecei a entender que era diferente porque um dia eu passei a... Eu lembro que eu chupava chupeta, eu estava assistindo a She-Ra, alguma coisa assim, na época, He-Man. Inclusive eu falava que o He-Man era meu pai na época do prézinho, mas isso antes de se converter. Quando eu era pequenininho. E aí eu tava na sala e minha mãe estava deitada no quarto e ele chegou. E ele só vinha de fim de semana para casa, essa casa era em São Paulo. E ela me avisou que ele tinha chego para eu tirar a chupeta, porque ele não gostava de ver eu com chupeta. Eu era uma criança. Eu creio que eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. Sim. Porque eu não havia mudado para Campinas ainda. Então eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. 5 anos, 5 ou 6 anos. E aí ela... Não, acho que eu tinha menos. Eu tinha menos, porque eu mudei com 7 anos, se não me engano, para Campinas. Então eu acho que eu tinha menos. Eu devia ter uns 5 anos. Eu estava chupando a chupeta, assistindo desenho. E minha mãe estava deitada na cama e ela fez assim, ó. Tipo, esconde a chupeta. E eu não entendi, eu mandei um beijinho pra ela. Fiz, tchau. Achando que ela tava me mandando um beijo. E ele entrou e falou, tá chupando a chupeta? Ele foi lá e passou no cocô do gato e deu pra eu chupar. Meu Deus. E o meu irmão mais novo, o César, quando ele, que é meu pastor hoje aqui, que não tem nada a ver com isso, é meu irmão, amo ele. Eu cuido dele como filho. Quando ele nasceu, ele chupava a chupeta e quando foi para parar de chupar a chupeta, ele deu os Power Rangers, a coleção inteira dos Power Rangers para ele parar de chupar a chupeta. Aí eu comecei a perceber que existia diferença, que eu não era filho. Aí entra um conflito dentro de você, né? Porque você é uma criança que até então achava que era tudo brincadeira. E aí a prima a prima do meu irmão, ela não era minha prima, mas ela era uma adolescente que abusou de mim também. Né? Ela abusava de mim quando eu era pequeno com um livro do Testemunho de Jeová. Ela mostrava o livro, abria o livro, o pai dela estava na cozinha, que é irmão desse abusador. Sim. Abria o livro, mostrava as coisas da Bíblia para mim. Quando o pai dela saía, ela arrancava a calcinha, abria as pernas e falava, vem beijar. Só que ela era uma adolescente, eu nunca também culpei ela, apesar de eu ter tido que fazer cura interior por causa de tudo isso, porque às vezes o homem fala, garanhão, tá pegando, não tem nada a ver, é abuso do mesmo jeito. É abuso. Mas ela também era uma vítima, era uma criança, ela estava na puberdade, isso eu lembro bem. Então, por incrível que pareça, quando essa história agora estourou na internet, tudo quanto é lugar, tem gente me chamando de tudo quanto é lugar por causa dessa história, porque a maioria das pessoas não tem coragem de falar, deu coragem para muita gente, começou a estourar um monte de coisa. E essa menina entrou em contato com o Gospelmente, que explodiu lá no Gospelmente essa história, e ela entrou em contato numa live que eu fiz com o Gospelmente. E até um abraço pro Gerson, né? Gerson é querido demais. Querido demais, né? E ela entrou na live e começou a falar mal. Ela entrou, não sei se foi nessa live, a minha equipe interceptou. Gente, eu tenho uma equipe enorme, eu não consigo mais cuidar de rede social, muita gente. E você tá vendo aqui, ó. Se uma hora você quiser mostrar o tamanho da equipe. Tem uma equipe extraordinária aqui. E essa é um pedaço dela ainda, tem mais outra equipe. Isso só para cuidar do estúdio, né? E aí ela entrou na live e falou assim, Rafael, eu tenho printado isso que eles me mandaram. Eu sou a prima do César, eu também, ele fazia isso comigo também, mas nós não podemos julgar. Oxe. Mas não é um julgamento, é expor uma situação vivida. E só expõe quem foi curado. E aí eu penso que ela fazia isso comigo também, porque aí ela ainda fala, na fala dela, eu tenho printado, ela fala assim, todos os irmãos dele eram assim, todos eles faziam isso com as crianças, mas era só brincadeira. Não, todos eles tinham essa brincadeira idiota. Eu também não gostava. Ela era uma menina. Mas é melhor não julgar. Eu prefiro não julgar. Mas isso não é julgar. Eu estou contando a minha história de vida. A minha mãe me ameaçou, tira das redes sociais, ou isso vai ser ruim para você no futuro. Eu não acreditei que ela falou isso. Eu falei, mãe, eu estou contando a minha verdade, a verdade da minha vida. Se você não quer acreditar, tudo bem. Se você quer ficar do lado do cara, tudo bem. A gente descobriu um monte de traição, um monte de coisa. A gente viu, ele levou a gente para prostituta, para tudo. Mas
Se ela quer ficar, tudo bem. Eu não entendo até hoje qual que é a dependência emocional. Deve ser uma dependência emocional muito demoníaca, porque eu não entendo até hoje. E ela tá até hoje E ela é com pastora, tá? Como pode, né? E ela tá até hoje com esse Até cara. hoje com ele. Eu perdoei ele. Eu não tenho nem raiva dele. Pensa num cara caprichoso, cara. Nós temos uma chácara da igreja e a gente não acha ninguém para cuidar da chácara. Esse cara seria perfeito. Eu nunca vi um cara mais caprichoso que ele. Trabalhador, caprichoso, mas pedófilo. Se ele se arrependesse, era uma coisa, mas ele não assume. E ele fala que é mentira. Só que eu tenho testemunhas de outras pessoas, parentes, que tiveram o mesmo problema. A própria menina tá dizendo, né? Só que aí passou uma semana, eu acho que minha mãe ligou para ela, não sei, mas é o que parece. Ela entrou, quando eu estava fazendo a live com o Gerson, e começou a falar. A minha equipe interceptou e pegou lá. Ela falando um monte de besteira, assim, sobre de um cachorro. Porque tinha um cachorro, eu tenho marcas até hoje. A minha mãe soltou o cachorro várias vezes em cima de mim. Não sei se a câmera consegue pegar aqui. Eu tenho marca na orelha. Eu tinha um cachorro muito demoníaco, ele quase matava a gente, ó. Aqui eu tenho marcas em todo o corpo. Ele quase matou minha avó, ó. Quase matou meu irmão também. Ele era muito ruim. Acho que até sacrificaram ele, não sei. E ela falou que eu que deixei o cachorro ruim, umas coisas assim, nada a ver, começou a falar. Eu que deixei o cachorro ruim. Minha mãe soltou o cachorro em cima de mim uma vez pra me morder. Então, assim, aí fala, mas você era revoltado, você respondia, sua mãe respondia. Eu era revoltado, sim. Claro que eu era um menino revoltado. E a grande bênção foi que eu ia para a congregação dos santos, porque se eu não fosse... Então, além do o que salvou minha vida foi isso. Além do sentimento de culpa, também era culpado pelas pessoas que estavam à sua volta. A minha mãe não acreditava em mim, isso era o pior. E aí eu parei de falar. Lógico, eu cresci e ele começou a parar de fazer, porque não dava mais jeito, né? A gente vai crescendo, eu fiquei grande, teve um dia até que eu bati nele. Hoje o senhor se sente curado Ele disso aí bate tudo? Nossa, totalmente. Hoje, eu tremia, se eu fosse falar dele aqui, eu tremia assim, ó. Hoje eu tenho dó, assim, eu tenho pena, porque é um cara que podia estar ajudando se se arrependesse. Mas como é que eu trago um cara desse para o meio do que eu estou vivendo? Como é que eu deixo os meus filhos na casa da minha mãe, sabendo que o cara é pedófilo, que o cara mexe? Eu tenho 2 filhas, cara. Meu lar é lindo. Eu tenho um filho. Você entende? Não dá. É. A luz não dá com as trevas. Aí ele pediu perdão. Ele mandou perdão para mim. Ele viu o negócio, você está falando, independente de você tá falando de mim, perdão. A questão não é pedir perdão, a questão é se arrepender. Perdoado ele já está. Eu não tenho problema nenhum com ele. Eu trouxe ele no meu retiro. Eu servi ele na minha casa. Eu ajudei o filho dele a se reconciliar com ele. O problema não é esse. O problema é que ele não se arrepende, não assume o erro. E é uma característica do abusador, né? Ele nunca assume que fez. Pedir perdão sem arrependimento. Minha mãe chegou a hipocrisia. me levar para a delegacia, não era bandido. Ele me levou para a delegacia na época, delegado Nakashima, que era amigo dela, porque meu pai serviu em São Paulo antes de morrer. Ela me levou. Aquele dia eu falei, eu vou ser bandido agora, já que ela me levou para uma delegacia. Graças a Deus a igreja me impediu de ser. Porque eu tinha muitas companhias que viraram, depois morreram. A maioria dos meus amigos morreram assassinados porque viraram bandidos. Eu não virei por causa do evangelho. Então o povo vai falar mal de igreja. É a igreja que chega nos lugares, a igreja é o psicólogo que não cobra. É Jesus Cristo através da igreja, né? A igreja é o psicólogo que não cobra, a igreja é o pai que o órfão não tem. A verdadeira igreja, infelizmente, tem muitos infiltrados, como esse filme que está passando aí. Sim. E aí o pastor tem que tomar todos os tipos de cuidado. Eu, como abusado, sou muito rígido nisso, nossa equipe é muito bem treinada por causa disso. Mas era assim, então... Hoje falar sobre isso pra mim, eu falo sem tabu nenhum. Eu sou curado, eu não sinto nada. Mas o senhor que Não teve... sinto nem raiva dele, nada. Nada. Mas o senhor Mas que foi um teve... processo, eu sentia muito ódio. É porque a cura é um processo, né, É um bispo? processo, é um processo.